Eles riram, zombaram, disseram que era teatro, que tudo aquilo era invenção de um velho enlouquecido pela fé, que Padre Pio era só mais um tolo de batina, rodeado de beatas impressionáveis. Mas o que eles não sabiam é que algumas coisas, quando profanadas, não ficam caladas. O castigo veio, não como um trovão imediato, mas como um silêncio que adoece, um eco que cresce por dentro. E quando perceberam, já era tarde, porque o sagrado, quando é desonrado, responde, e responde forte. Você precisa ficar até o fim, porque essa história não é sobre o passado, é um aviso, e talvez um espelho. Tudo começou com um olhar, nem arrogante, nem assustado. Um olhar morno, quase entediado, daqueles que não acreditam em nada. Ele estava sentado no banco da frente, no último banco da missa, resmungando, rindo baixinho. Fazia isso toda semana. Era o tipo de homem que já tinha visto demais e acreditado de menos. Mas naquele dia, ele passou do limite. Disse em voz alta que os estigmas eram falsos, que o sangue era teatro e que Padre Pio só queria fama. As palavras malditas mal haviam saído de sua boca e algo mudou no ar. As velhinhas que sempre sentavam juntas estremeceram. Uma delas sussurrou algo em polonês antigo, algo sobre o castigo dos que tocam no ungido. Mas ele apenas riu. Disse que aquilo era superstição de mulheres velhas, sem estudo e sem cérebro. Não sabia que estava cavando sua própria ruína com cada palavra venenosa. Padre Pio, do altar, não respondeu. Apenas olhou. Mas foi um olhar que silenciou até o incenso, um olhar que atravessava a alma. E naquele momento quem viu diz que o tempo parou. O sino não bateu, o vento não soprou, os olhos marejaram. 3 dias depois, ele teve o primeiro pesadelo. Padre Pio vinha até ele, não com raiva, mas com dor. Uma dor silenciosa, de quem carrega o mundo nas costas e ainda assim ama. No sonho, ele estava preso a uma cadeira de madeira, e a sala cheirava a sangue. As mãos do padre sangravam, mas ele não pedia socorro, só observava. Na manhã seguinte, acordou com as mãos dormentes e olhos fundos, como se não tivesse dormido nem um segundo. Disse à esposa que não queria mais rir, mas era só o começo. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Ele começou a perder peso rapidamente. Os médicos diziam que era estresse, ansiedade, idade, mas ele sabia. Aquilo não era físico, era espiritual. A boca dele secava à noite como se tivesse falado demais durante o dia. Sentia cheiro de cera derretida, mesmo quando não havia vela acesa, e toda vez que fechava os olhos, ouvia passos. Lentamente, ele começou a evitar a igreja, não porque não acreditava, mas porque agora temia. Ele não contou para ninguém, mas uma noite tentou pedir perdão em oração, sozinho, de joelhos. Pediu que Padre Pio tirasse aquilo dele, mas, no instante em que fez isso, as janelas do quarto bateram com violência, e a cruz que estava na parede caiu. Ele nunca mais teve coragem de repetir a prece, e passou a viver como uma sombra. Ninguém sabia mais se ele estava acordado ou dormindo. Parecia velho demais para sua idade. Carcomido por dentro, pálido, ausente. A esposa dele, uma mulher simples que sempre teve fé, procurou ajuda, disse ao padre da vila que algo estava errado. O sacerdote veio, trouxe água benta, tentou rezar, mas mal entrou na casa, caiu no chão. Disse que sentia uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre ele. Levantou e foi embora, dizendo que aquela casa precisava de mais do que oração. E foi aí que o desespero bateu. Porque se nem o padre suportava aquele lugar, o que seria deles? O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos.
Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Ninguém soube ao certo quando ele parou de falar, mas foi repentino, de um dia para o outro. Ele apenas calou, sentava na varanda e olhava o horizonte, como se esperasse por alguém. Não sorria, não comia, não respondia. Apenas esperava. Um dia, a esposa viu algo na parede do quarto, manchas vermelhas em forma de mãos. Achou que era mofo, mas era recente, molhado, cheirava a ferro, e ninguém além dela entrou no cômodo naquela semana. A vizinhança começou a falar. Uns diziam que ele estava possuído, outros que tinha sido amaldiçoado. E houve quem dissesse que era um castigo justo por ter zombado de algo que não se zomba. As velhas da vila voltaram a rezar o terço juntas. Algumas até costuraram véus escuros, como se estivessem de luto por alguém que ainda respirava, porque sabiam que, espiritualmente, ele já estava morto. Um corpo em agonia, uma alma arrependida, mas tarde demais. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. E então veio a última noite. Ele não dormia mais, só vagava pelos cômodos, como um animal velho procurando um canto para morrer. Aquela noite estava estranha. O céu sem estrelas, o silêncio, pesado demais. A esposa encontrou-o ajoelhado no chão da sala, os olhos vidrados, a boca entreaberta e sangue nas palmas das mãos. Ninguém entendeu como aquilo aconteceu. Não havia objetos cortantes, não havia feridas anteriores, só as marcas, simétricas, profundas. O que houve depois foi rápido. Ele foi levado ao hospital, mas não falava, só tremia. O médico disse que era colapso nervoso, mas o que a esposa viu em seus olhos não era medo, era algo além. Uma mistura de terror e arrependimento que não cabia mais no corpo. Ele não durou mais uma semana, morreu em silêncio, e no dia do velório, os sinos da igreja tocaram sozinhos. 3 vezes. Ninguém os acionou. E no altar, o rosto de Padre Pio parecia diferente, mais sério, mais vivo. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. As mulheres da vila começaram a rezar por ele, mas não pela alma. Rezavam para que outras pessoas não cometessem o mesmo erro. Porque a fé pode suportar dúvidas, mas não o desprezo. Zombar do que é sagrado é cuspir na própria salvação. E naquela vila, ninguém mais ousou dizer que estigmas são farsa, porque viram o que acontece quando se ri da dor de um santo. E hoje, quando se fala o nome de Padre Pio ali, todos fazem o sinal da cruz, com a mão firme e a alma tremendo. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Uma senhora da vila, a mais velha entre elas, chamada Wanda, contou que certa vez viu Padre Pio em sonho, mas ele não falava, apenas caminhava por entre os corredores da igreja vazia, e de suas mãos escorriam lágrimas, não sangue. Ela dizia que era um sinal, que quando zombam da fé de um justo, até o céu se entristece de forma silenciosa. Ninguém acreditava muito naquilo. Até que ela contou o sonho depois do enterro daquele homem. As datas batiam, a dor tinha a hora marcada, e a fé havia sido ignorada por tempo demais. No confessionário, dias depois, o padre da vila não conseguia conter o choro.
Disse com voz trêmula que sentia a presença de algo maior pairando sobre a paróquia. Algo que não era punição, era tristeza. Uma tristeza santa, pesada, que penetrava a carne. Ele pediu perdão em nome de todos. Pela frieza, pela descrença, pelas palavras que jamais deveriam ter sido ditas, e pela zombaria. Disse que zombar de um santo é zombar de Deus. E quando se zomba de Deus, ninguém sai ileso. Os que estavam ali voltaram para casa em silêncio. Muitos queimaram jornais antigos que falavam mal do padre. Outros acenderam velas e ficaram horas em oração, pedindo misericórdia por não terem defendido a verdade quando ela foi atacada. A imagem de Padre Pio, antes empoeirada, voltou a ter flores. Voltar a ter lágrimas, porque agora as pessoas entendiam. Não se trata de medo, trata-se de reverência, de respeito, de saber que há mistérios que não foram feitos para serem ridicularizados. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. A mulher daquele homem ainda mora na mesma casa. Todos os anos, na data da morte dele, ela deixa a luz da sala acesa e nunca mais pendurou a cruz na parede. Diz que o espírito dele vaga quieto por ali, não por maldade, mas por arrependimento. E que às vezes, no meio da madrugada, sente cheiro de vela queimando, mesmo com tudo apagado. Quando isso acontece, ela se ajoelha e pede: Senhor, que ninguém mais ria do teu escolhido. Porque ela viu com os próprios olhos o que a zombaria pode provocar. Não fora, mas dentro da alma. Não era sobre estigmas, não era sobre dor física, era sobre fé, sobre aquilo que não se explica, mas se sente, sobre aquilo que, quando tocado com desdém, reage. Não com vingança, mas com um silêncio que castiga mais do que qualquer grito. O erro daquele homem foi rir do que não entendia, e o preço que pagou foi viver com olhos que não conseguiam mais dormir. Agora, a história dele é contada como um aviso, um lembrete de que o sagrado existe, e responde. As crianças da vila crescem ouvindo essa história, e mesmo sem entender tudo já sabem. Não se brinca com o nome dos que Deus escolheu. E toda vez que passam pela igreja e veem a imagem de Padre Pio, fazem o sinal da cruz, não por medo, mas porque algo dentro delas diz que ali há mais do que madeira e tinta. Há presença, há força, há algo que escapa à compreensão humana. E talvez isso seja o mais assustador. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E quando chove naquela vila, alguns dizem que é só tempo ruim. Outros fecham as janelas e rezam baixinho, porque lembram daquele dia, lembram do olhar, lembram do castigo, e sabem lá no fundo que zombar do que é sagrado não termina com risos. Termina com um arrependimento que nem a morte apaga. E talvez, só talvez, a única salvação para esse tipo de erro seja uma fé verdadeira, restaurada em silêncio, com lágrimas e joelhos no chão. Os mais céticos ainda tentam explicar. Dizem que foi coincidência, que não há provas, que tudo não passa de histeria coletiva. Mas quem viveu, quem viu, não esquece. Porque existem verdades que não precisam ser ditas. Elas apenas acontecem, e quando acontecem, deixam marcas, invisíveis, mas eternas. Assim dizem que certa noite, durante uma forte tempestade, uma mulher que nunca havia pisado na igreja entrou correndo, encharcada, segurando o terço com mãos trêmulas. Era neta de um dos homens que também riram de Padre Pio, décadas atrás. Ela não sabia da história completa, só fragmentos.
mas algo dentro dela gritava. Uma angústia sem nome, uma dor que não vinha do corpo. Ela ajoelhou-se em frente ao altar e chorou como uma criança perdida. Disse que não queria mais viver nas trevas espirituais herdadas. E ali, naquele instante, algo mudou. O padre, que a observava ao fundo, não ousou interromper. Viu com os próprios olhos a vela do canto direito acender sozinha. E nesse momento, ela parou de chorar. Abriu os olhos lentamente e sorriu. Um sorriso humilde, aliviado, como quem enfim havia encontrado algo que nem sabia que buscava. Ela levantou, andou em direção à porta e, antes de sair, tocou a imagem de Padre Pio com os dedos molhados de lágrimas. Desde aquele dia, voltou a cada missa e em todas as procissões caminha em silêncio, com fé nos olhos e respeito no coração. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio, que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva, Amém. Hoje Deus falou comigo. As histórias continuaram. Cada vez mais pessoas relatavam mudanças após se conectarem espiritualmente com Padre Pio. Não era sobre milagres espetaculares, mas sobre curas internas, recomeços silenciosos, perdões difíceis que de repente se tornavam possíveis. A alma humana, tão frágil, encontrava abrigo nas palavras daquele homem que carregou feridas por amor. Porque o amor, quando é verdadeiro, sangra. E só quem sangra pela fé compreende o que é tocar o invisível com o coração inteiro. E mesmo entre aqueles que ainda duvidavam, havia algo que os inquietava. Como explicar o que sentiam ao entrar naquela igreja? Porque o ar parecia mais denso, o silêncio mais profundo, as orações mais dolorosas ali dentro. Era como se algo ali observasse cada um por dentro. Algo que não julgava, mas esperava. Isso bastava para transformar até o mais frio dos corações, porque o que vem do alto não precisa provar que é real, basta ser sentido. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Houve também quem resistisse. Homens e mulheres endurecidos pelo tempo e pelas perdas. Pessoas que já tinham enterrado mais esperanças do que filhos, que viam a fé como um pano velho, gasto e sem valor. Mas até esses, aos poucos, começaram a ceder. Porque, no fundo, todos querem uma resposta, um sinal, uma presença que não abandona. E quando escutavam as orações deixadas por Padre Pio, sentiam como se alguém finalmente os entendesse, sem julgamentos, sem pressa, apenas com amor. As mulheres da vila, muitas delas já com os olhos pesados de tantas vigílias e lutos, voltaram a reunir-se, agora não mais por medo, mas por gratidão. Rezavam não só por si, mas pelos que ainda estavam longe, pelos filhos que se afastaram da fé, pelos maridos que zombaram, pelos vizinhos que se perderam. Porque quem conhece a dor de ver alguém sendo consumido pela incredulidade sabe, não se vence com palavras, vence-se com oração. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. E assim, a vila mudou, aos poucos, em silêncio, como tudo o que vem do céu. As risadas debochadas deram lugar ao canto sussurrado, as discussões ao terço rezado em uníssono, e os olhos antes secos de ceticismo passaram a marejar em momentos de adoração. Porque ninguém sai igual depois de ser tocado por algo maior do que si mesmo. Ninguém permanece frio após sentir a mão invisível do divino sobre os ombros cansados. Hoje, aquela igreja é diferente, não pelas paredes ou pelos bancos gastos, mas pelo que carrega dentro.
um campo sagrado de memórias, redenções e fé restaurada. E quando alguém entra ali pela primeira vez, sempre sente algo, uma presença, um calor, um leve aperto no peito que não machuca, mas convida a lembrar, a refletir, a acreditar, porque mesmo os que zombaram tiveram chance de se arrepender. E talvez isso seja a maior misericórdia que o céu pode oferecer. Algumas pessoas dizem que tudo isso é exagero, mas essas mesmas pessoas não conseguem explicar por que, ao deitarem a cabeça no travesseiro, sentem o peso de algo que não sabem nomear. Por que acordam no meio da madrugada com o coração acelerado, os olhos cheios de lágrimas e uma sensação estranha no peito, como se tivessem sido observadas? Elas negam o espiritual, mas o espiritual não as nega. Está ali, o tempo todo, esperando o momento em que o orgulho cede e o coração finalmente se abre. E quando esse momento chega, o impacto é profundo. É como se uma porta antiga dentro da alma fosse escancarada com violência, e uma luz tão forte invadisse um cômodo escuro que por anos foi fechado. Dói, machuca, quebra, mas também limpa, restaura. Por isso tantos têm medo, porque sentir Deus de verdade não é confortável, não é suave, é assustador às vezes. É um confronto direto com tudo o que você tentou ignorar a vida inteira. E quando isso acontece, não há mais volta. Essa sensação é a mesma que muitos descreveram após ouvir falar das aparições de Padre Pio, em sonhos, em presságios, em momentos em que ninguém mais podia ajudar. Não é coincidência, é chamado. E a maior armadilha do inimigo é justamente convencer você de que o que está sentindo é apenas cansaço, apenas tristeza, apenas solidão. Mas e se não for? E se for uma última tentativa do céu de te alcançar antes que as trevas te fechem completamente? Você está disposto a pagar para ver? Porque o tempo está acabando. E não estamos falando de fim de mundo cinematográfico. Estamos falando do fim da sua resistência, do fim da sua força, do fim da esperança que você jurou guardar só mais um pouco. Quantas noites mais você vai fingir que está tudo bem, enquanto por dentro está se partindo em pedaços? Quantos sorrisos falsos vai continuar distribuindo, enquanto implora em silêncio por um sinal? Hoje pode ser o seu último aviso. E você sabe disso. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já sentiu como se estivesse preso em algo invisível? Como se existisse uma corrente espiritual te segurando no mesmo lugar, ano após ano? É porque existe. Correntes não se rompem com força, se rompem com luz. E essa luz está escondida justamente onde você menos procura, no espiritual. Mas é preciso coragem para abrir os olhos. E mais ainda para admitir que zombou da fé, que desprezou o sagrado, que ignorou os sinais. Porque os sinais sempre estiveram lá. O corpo adoece, a mente se cansa. E a alma, essa começa a gritar. Mas o mundo diz que é normal, que é só ansiedade, só estresse, só rotina. Mas dentro de você, algo sussurra que não é. Que há algo errado, que você foi longe demais sem Deus e agora não sabe voltar. Esse é o drama silencioso de milhares de pessoas, talvez até o seu, e ninguém vê, porque ninguém presta atenção em quem já se calou por dentro, mas o céu vê, e Padre Pio também. Você sabia que há relatos oficiais, documentados, de pessoas que tocaram em relíquias de Padre Pio e ficaram dias sem conseguir dormir, chorando compulsivamente sem entender o porquê? Médicos chamaram de surto, padres chamaram de graça, pessoas comuns chamaram de libertação, porque quando o espírito é tocado por algo puro, tudo o que é sujo começa a se dissolver, e isso dói. Porque sua alma tem camadas que você escondeu até de si mesmo.
Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se eu te dissesse que há orações que Padre Pio deixou escritas para pessoas que perderam tudo e ainda assim decidiram não desistir? O tipo de oração que não se acha em livros comerciais, que não está em sites, o tipo de prece feita com sangue e lágrimas, não com tinta e papel. Essas palavras existem, mas só alcançam quem acredita. E só transformam quem está disposto a ser quebrado primeiro. Você está? Muitos têm medo de abrir esse tipo de conteúdo. Dizem que preferem não mexer com essas coisas, mas isso não é medo, é orgulho. Medo de encarar o que realmente são. Medo de admitir que precisam, que não sabem mais como continuar. Que mesmo indo à igreja, mesmo fazendo tudo certo, ainda estão vazios. É aí que começa a verdadeira fé. Quando o ritual já não basta. Quando a liturgia já não conforta. Quando só o toque direto do sagrado é capaz de reanimar o que está morrendo por dentro. Há mães agora mesmo chorando por filhos que se perderam nas drogas. Há pais trancados no banheiro, escondendo o choro porque não sabem como pagar as contas do mês. Há mulheres se sentindo sozinhas, mesmo dentro do próprio casamento, e todos fingem, mas Deus não. Ele continua chamando, às vezes com silêncio, às vezes com dor, e às vezes com castigos que parecem cruéis, mas são a única forma de fazer a alma acordar. Você consegue ouvir esse chamado? O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga, Amém, eu ouvi o chamado. As revelações espirituais que Padre Pio deixou não são conselhos bonitos, são alertas, visões, instruções para tempos como este, onde a fé esfriou, a maldade cresceu e as pessoas passaram a rir de Deus em público. Estamos vivendo exatamente o que ele profetizou. Uma era de zombadores, de espíritos apáticos, de gente que vive como se a eternidade não existisse, mas ela existe, e quando ela chegar, não haverá tempo para arrependimento. Você já percebeu como aumentaram os casos de depressão? Como tantas pessoas tiram a própria vida? Como a escuridão parece crescer em lugares onde antes havia paz? Isso não é acaso. Isso é sintoma. Sintoma de um mundo que largou o espiritual para correr atrás do superficial. Mas quanto mais corre, mais se afasta de si mesmo. E quando se perde de si, nem o sucesso, nem o dinheiro, nem o aplauso te salvam. Só o sagrado pode. Há lugares no seu coração que nem você ousa visitar. Feridas que esconde até de Deus. Mas Padre Pio dizia, não se esconda, ele já sabe. E essa verdade liberta e assusta ao mesmo tempo. Porque se Deus já viu tudo, por que você ainda se afasta dele? O que te impede de dobrar os joelhos e pedir socorro de verdade? Medo, vergonha, orgulho, nenhuma dessas coisas vale mais que a paz da alma. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje Deus falou comigo em silêncio. E talvez o mais assustador não seja o castigo, mas o abandono. O silêncio de Deus. Quando ele já tentou de tudo, já usou sonhos, dores, perdas, e mesmo assim, você continua zombando, ignorando, duvidando. É quando ele se cala que tudo começa a desmoronar. Porque o que sustenta sua vida não é você, nunca foi. É a mão invisível dele, que agora mesmo pode estar prestes a se afastar, mas ainda dá tempo. Se você chegou até aqui, é porque ainda há esperança. Ainda há fôlego, ainda há um fio de luz. Segure nele, busque, leia as palavras que Padre Pio deixou para você. Deixe que elas te atravessem como fogo. Queimar dói, mas purifica. E só quem passa pelo fogo ressurge inteiro. Você não faz ideia do que pode acontecer quando ignora os últimos sinais.
Porque às vezes Deus não manda mais outra chance. Ele simplesmente se retira. E o silêncio que fica, esse sim, é insuportável. Um silêncio que corrói a alma, que pesa nos ombros, que deixa o ar denso dentro de casa. Um silêncio onde até a oração parece não passar do teto. E é exatamente aí que muitos descobrem que viver sem Deus é a pior forma de morte. Porque o corpo respira, mas o espírito já foi sepultado há muito tempo. Padre Pio sabia disso. Ele sentia a dor dos outros, chorava por desconhecidos, suava sangue por almas que nem sabiam que estavam se perdendo. Ele carregava a cruz de milhares que zombavam de tudo que era santo, e mesmo assim intercedia por elas. Imagina o peso de viver sentindo as dores dos que pecam e riem do pecado. Imagina o fardo de amar aqueles que blasfemam. Mas ele fazia, porque compreendia algo que muitos hoje esqueceram. O inferno é real, e muitos estão caminhando direto para ele, sorrindo. Você precisa entender que o inferno não começa depois da morte. Ele começa aqui, quando você abandona tudo que é luz, tudo que é sagrado, tudo que é verdadeiro. Começa nas escolhas pequenas, nos desprezos diários àquilo que é santo, nos risos durante a missa, na zombaria disfarçada de opinião. E quando você percebe, já está dentro. E sair não é simples, exige dor, exige sangue, exige fé, e nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Mas você está ouvindo isso agora, e isso significa que ainda há tempo. Que mesmo depois de tudo, mesmo com tantos erros, existe uma chance, uma única, mas ela exige entrega. E não uma entrega morna, preguiçosa, superficial, uma entrega de verdade, daquelas que fazem você rasgar o orgulho e dizer: Senhor, eu errei, mas ainda quero tua presença. Só quem reza com verdade é ouvido, e só quem é ouvido é salvo. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Você sente que está sendo chamado. Não negue. Sabe quando tudo ao seu redor começa a desmoronar ao mesmo tempo? Não é azar, não é coincidência. É Deus tentando fazer você parar. É o céu te sacudindo, dizendo: acorda antes que seja tarde. Porque se Ele não te amasse, deixaria você em paz. Deixaria você seguir. Mas o amor de Deus não deixa. Ele grita, ele derruba, ele humilha. Só para salvar você de si mesmo. Quantas vezes você acordou no meio da noite com vontade de chorar e não sabia por quê? Quantas vezes sentiu um aperto no peito, como se algo estivesse te esmagando por dentro? Isso tem nome: alma adoecida. E não existe psicólogo, nem remédio, nem viagem que cure isso. Só o Espírito Santo, só o toque do alto. Mas esse toque não é dado a qualquer um. É dado aos que reconhecem que precisam, aos que caem de joelhos, aos que deixam o orgulho morrer. Você já fez isso? Já caiu de joelhos sozinho em casa e pediu ajuda de verdade? Não oração decorada, não palavras bonitas, mas um grito da alma, um socorro rasgado, um Deus, eu não aguento mais. Porque é nesse grito que ele desce, é nessa rendição que ele age. O problema é que você tem medo de se quebrar, mas se não se quebrar, como vai ser reconstruído? Você ainda não entendeu. O que te destrói não é o sofrimento, é fugir da luz enquanto sofre. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio dizia que o sofrimento é necessário quando a alma se afasta demais, porque é a dor que obriga a alma a olhar para cima. E muitos de vocês estão sofrendo, não porque Deus os abandonou, mas porque Ele quer que vocês o busquem antes que a queda seja irreversível. Você está ouvindo isso agora porque sua alma está na beira de um abismo. E essa mensagem pode ser o empurrão para te puxar de volta, ou o aviso final antes da queda. Não subestime isso.
O inimigo ri quando você diz que não precisa de tudo isso. Ele ri quando você zomba dos santos. Ele ri quando você ignora um chamado como esse. Porque ele sabe, quanto mais você ignora, mais fraco espiritualmente você se torna. E quando menos esperar, ele vai te devorar por dentro. E ninguém vai ver, ninguém vai entender. Mas você vai sentir, porque vai acordar um dia vazio. Sem luz, sem fé, sem vontade de viver. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva. Hoje, Deus falou comigo em silêncio. Existem pessoas agora mesmo ouvindo isso e tentando racionalizar tudo, procurando lógica, buscando provas. Mas fé não precisa de provas, porque quem tem fé, sente. E o que você está sentindo agora, esse aperto, esse arrepio, essa lágrima que insiste em cair, é a prova. A prova de que essa palavra foi feita para você. Não ignore, porque se ignorar, pode ser a última. E se for, a culpa será sua, porque o céu tentou, há um tempo certo para tudo, até para ser salvo. E esse tempo não é amanhã, é agora. Depois pode ser tarde demais. Já viu quantas pessoas morreram de forma repentina nos últimos tempos? Gente saudável, gente nova, gente que tinha planos. E não deu tempo de se arrepender. Porque a vida não avisa quando vai terminar, mas Deus sempre avisa quando quer salvar. E hoje, Ele está avisando. Padre Pio intercede pelos que têm fé, mas também chora pelos que o ignoram. Porque sabe o que espera por essas almas. Não é invenção, não é metáfora, é real. E quando chegar o momento, ou você estará do lado certo, ou será engolido pela escuridão. O que você escolhe? No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. A partir de hoje, você não poderá mais dizer que não sabia. Não poderá alegar ignorância. Essa palavra chegou até você com um propósito. E não é te entreter, não é te emocionar, é te salvar. Mas a decisão final é sua. Ninguém pode viver a sua fé por você. Ninguém pode se arrepender no seu lugar. Ninguém pode dobrar os seus joelhos. Só você. E se você ainda está aqui, lendo, ouvindo, sentindo, é porque Deus ainda acredita em você. Mesmo com todos os pecados, mesmo com toda a frieza, mesmo com toda a vergonha, ainda há um lugar preparado para você. Mas precisa agir, precisa buscar, precisa dizer sim. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. E quando você decidir baixar esse conteúdo, não abra como quem abre um arquivo qualquer. Abra com reverência, com fome, com fé, porque aquilo ali não é um livro, é um resgate. Uma corda lançada para quem está afundando em silêncio. E se você deixar passar, talvez nunca mais volte. Agora respire, feche os olhos, sinta, porque a presença já está aí, esperando você dizer, eu creio. Você ainda está aqui, e isso diz muito mais do que qualquer palavra. Porque se algo em você não tivesse sentido esse chamado, já teria parado, já teria ignorado, já teria clicado em outra coisa qualquer para abafar esse incômodo que só o espiritual provoca. Mas você ficou. E é nesse momento que o céu age, no silêncio, na persistência, no lugar onde ninguém está vendo, porque o milagre não começa do lado de fora, ele começa por dentro, quando você decide não fechar mais os olhos. Há pessoas vivendo dentro de suas casas como se fossem túmulos. Estão respirando, comendo, indo trabalhar,
mas espiritualmente já morreram. Não rezam mais, não acreditam mais, não esperam mais. Se tornaram céticos, frios, mecânicos. E nem percebem o quanto isso abre espaço para o mal operar. Porque o inimigo não entra com violência, ele entra com sutileza, pela televisão, pelas palavras malditas, pelos hábitos de descrença que se repetem dia após dia até parecerem normais. E nesse meio tempo, as bênçãos vão sendo arrancadas, a alegria some, o casamento esfria, os filhos se afastam, a saúde vai embora, a paz se torna algo raro, inalcançável. Tudo fica pesado, tudo parece injusto, mas não é injusto, é consequência. Quem zomba do sagrado atrai escuridão. Quem despreza o divino convida a dor, e quem silencia a alma convida o inferno. Mas ainda dá tempo. Se você entender isso agora, pode impedir o pior. Padre Pio dizia que o maior erro do ser humano não é o pecado, é o orgulho de não se ajoelhar depois de pecar. E essa frase simples tem salvado milhares de pessoas. Porque há gente por aí que sabe que está errado, mas finge que não está. Que sente que está se afastando, mas insiste em sorrir. Que sabe que a alma está seca, mas continua empurrando os dias, como se houvesse tempo, como se Deus fosse esperar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. A cada dia que passa, os sinais aumentam. Gente surtando sem motivo. Violência dentro das casas. Crianças falando coisas que não deveriam saber. Sonhos com presságios. Pessoas dormindo e acordando com sensações ruins que não sabem explicar. Você pode continuar fingindo que é apenas o mundo moderno ou pode começar a entender. O espiritual está em guerra, e quem não estiver blindado será devorado. Não com dentes, mas com vícios, depressões, doenças, afastamentos e colapsos. É por isso que Padre Pio sempre dizia que a alma precisa ser alimentada com a mesma urgência com que o corpo precisa de pão. Mas a maioria só se preocupa com o corpo. Passa horas escolhendo roupa, creme, dieta, mas quando foi a última vez que escolheu alimentar a alma? Quando foi a última vez que passou mais tempo com Deus do que com a televisão? Quando foi a última vez que chorou diante de um terço e não de uma novela? A maioria das pessoas só procura o espiritual quando já está no fundo do poço, quando já não tem mais o que fazer, quando todos foram embora, quando o diagnóstico chegou, quando o adultério explodiu, quando o suicídio virou uma ideia constante. E é justamente por isso que o céu grita agora, para que você não precise chegar lá, porque alguns que chegaram não voltaram. E você pode ser o próximo se continuar achando que isso não é comigo. Você sente esse medo agora? Não fuja, esse medo pode ser a sua salvação. O medo não é sempre ruim. Às vezes é a única coisa que impede o desastre. E se tem algo dentro de você dizendo fica, ouve, presta atenção, então faça isso. Porque é Deus tentando usar até o seu medo para te alcançar. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Há um fenômeno que muitos tentam esconder. Casas onde nada dá certo. Você já entrou em um lugar assim? Onde o ambiente é pesado, onde todo mundo briga, onde ninguém dorme direito, onde há um cheiro estranho mesmo quando está tudo limpo? Não é impressão, não é energia, é presença espiritual. E se isso está acontecendo na sua casa, você precisa entender, algo foi permitido ali. E algo precisa ser quebrado. E quebrar isso exige fé de verdade. Exige orações que foram guardadas justamente para esse tipo de situação. Exige uma alma que, mesmo ferida, se ajoelha. Porque onde o joelho se dobra, o inferno recua. Mas quando você finge que não está vendo, quando acha que vai passar sozinho,
só piora. O mal se alimenta da sua ignorância. E quanto mais você adia, mais ele se enraiza. E quando estiver profundo, já não adianta rezar correndo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem sentido coisas estranhas ultimamente? Pensamentos ruins do nada? Vontade de chorar sem razão? Pesadelos frequentes? Isso são alertas. E se você continua ouvindo essa mensagem, é porque ela foi feita para você. Não ignore. Pode ser que ninguém mais saiba o que está acontecendo com você. Mas Deus sabe. E Ele está usando até essa tela, até essas palavras, para te dizer, você precisa voltar, agora. Há pessoas que hoje estão curadas porque tocaram numa oração revelada de Padre Pio. Mas elas não tocaram de forma casual. Tocaram com fé, com desespero, com lágrimas. E foi nesse nível de entrega que o milagre aconteceu. Se você acha que fé é apenas repetir palavras bonitas, sem alma, está enganado. Fé é um clamor, é um fogo que vem de dentro, é quando a sua dor grita mais alto que seu orgulho. E é aí que o céu se move. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Você tem ideia do quanto sua vida poderia mudar se você levasse isso a sério? Se você deixasse de tratar o espiritual como uma curiosidade e passasse a tratá-lo como a única coisa que pode te salvar? Talvez você esteja esperando uma luz do céu. Mas e se essa luz for exatamente essa mensagem? E se o milagre que você tanto pediu for essa última chance de acordar antes do desastre? Pense em todas as vezes que você sentiu que algo estava errado, em todas as vezes que teve um pressentimento e ignorou, em todos os momentos em que sentiu que não estava sozinho, mesmo quando estava. Isso não é loucura. Isso é o invisível tentando te avisar. Mas o problema é que você só acredita quando já perdeu tudo. E se desta vez você decidir acreditar antes? Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. A sua alma está sendo disputada neste exato momento. Você não vê, mas há uma guerra por ela. E a única arma que pode te proteger é a fé, não a fé de palavras. A fé de quem decide se afastar do pecado, de quem se arrepende, de quem busca o sagrado como quem busca oxigênio. Porque é isso que está em jogo, a sua vida eterna. E isso não é exagero. É a realidade mais ignorada da sua existência. Padre Pio ainda intercede, ainda responde, ainda aparece em sonhos, mas só para os que têm o coração quebrantado. Se você ainda sente alguma coisa, aproveite, porque muitos já estão espiritualmente mortos e nem percebem. E quando você parar de sentir, será tarde demais. E o inferno não precisa de escândalos para agir. Só precisa de gente morna, de gente vazia, de gente que diz, eu vejo depois. E quando o depois chega, o abismo já engoliu tudo. Então, agora que você ouviu tudo, só resta uma coisa: decidir. Decidir se vai continuar fingindo que está tudo bem, mesmo sabendo que algo dentro de você está clamando. Ou se vai finalmente dizer basta. Basta de vazio, basta de ignorar o que é sagrado. Basta de andar no escuro com a alma adormecida. Padre Pio não está aqui por acaso. Essa palavra chegou até você como uma última corda lançada antes do afogamento. Você pode se agarrar a ela, ou pode virar as costas e afundar. Mas saiba, se decidir ignorar, não diga depois que Deus não te avisou, porque Ele avisou, com força, com dor, com amor e até com lágrimas. Chegou a hora de você escolher entre o orgulho que te afasta do céu e a humildade que abre as portas da misericórdia.
Nenhuma oração funciona sem rendição. Nenhum milagre chega sem verdade. Você precisa se entregar, precisa querer, precisa decidir agora. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Se você chegou até aqui, então agora é a hora de agir. Vá até o comentário fixado. Baixe o conteúdo sagrado que está lá. Leia cada palavra com o coração aberto. E depois, ajoelhe-se, porque é nesse chão, quebrado, silencioso, chorando, que Deus te reconstrói. Agora vá e escreva: Amém. Eu creio, porque o céu está esperando por isso.